Na primeira leitura, nós lemos, ouvimos quando o autor do livro da sabedoria nos diz: armemos ciladas aos justos, porque sua presença nos incomoda. Isso aqui são os ímpios, aqueles que não gostam de ouvir a verdade, que não gostam de ouvir a palavra de Deus, que preferem viver aquilo que o mundo mais oferece, mais fala, do que ouvir a própria voz de Deus. Então, por isso que é necessário que nós sejamos diferentes no meio do povo, porque sua presença nos incomoda, e nós temos que mostrar realmente o diferente, não deixarmos levar porque é aquilo que todo mundo acha que é normal. Se eu realmente quero ser um cristão verdadeiro, se eu realmente quero fazer a vontade de Deus, se eu realmente quero viver a palavra de Deus, eu tenho que ser um cristão diferente no meio do povo. Eu tenho que levar o diferente para que as pessoas que não conhecem, não têm contato com a palavra de Deus. Na segunda leitura, também não estamos tão longe disso que nós ouvimos a primeira, quando Tiago escreve dizendo assim: caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens em toda espécie de obras más. E realmente é isso que acontece, não é? A questão da rivalidade e inveja, nada dá certo. Só se tem intrigas, confusões, desavenças, e é isso que esses sentimentos nos levam a viver. E veja como a gente, para muitas pessoas, é tão normal, não é o que eu vou dizer agora, é tão normal que a gente vai acontecendo, vai fazendo, a gente nem percebe que, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba sendo envolvido também. Aonde nós vemos mais a questão de rivalidade e de inveja? Aquilo que nós assistimos praticamente todos os dias, as novelas. Se a gente parar, as novelas, o que elas nos ensinam de bom? Nada. O que a gente vê? Se a gente olhar a estrutura, o esqueleto da novela é sempre a mesma coisa. Só muda a paisagem, muda os lugares, as cidades, mas a estrutura é a mesma. É sempre, se não é o pai que abandonou o filho, ou a mãe que engravidou quando era jovem, doou o filho para outra família, aí depois quando descobre aquela reviravolta, aquela briga entre família, porque ele fez o que fez, é pai matando filho, é filho matando pai, é a briga por herança, é a briga entre os irmãos, porque um é mais ruim do que o outro, um tem mais inveja do que o outro, é marido e mulher brigando, é marido e mulher traindo um ao outro. E é isso que as novelas nos ensinam. Ou então aquela pessoa também, que aquela pessoa se deu bem na vida, mas lá no passado fez com que alguém sofresse. De repente aparece o filho dessa pessoa e quer a justiça e quer a vingança. Nossa, padre, o senhor assiste novela também, né? Sabe de tudo. Eu já assisti muita novela, mas depois eu comecei a perceber que realmente é sempre a mesma história. Eu falei, eu vou ficar perdendo meu tempo para quê? Se realmente só é isso que acontece. É isso que as novelas nos ensinam. E é isso que se a gente, conforme vai colocando, se a gente não tomar cuidado, isso vai se tornando normal nas nossas vidas. E a gente acaba sugando isso, começa a achar que isso realmente é normal, que tem realmente que ter a justiça com a própria mão, que tem que realmente, se não der certo no casamento, cada um vai para o seu lado, se houver traição, realmente tem que separar. Aí não existe o perdão, e todo mundo ninguém é perfeito, mas se houve uma traição, é muito mais fácil o ódio, o rancor, sair do coração e separar, do que deixar ao amor de Deus, a misericórdia, o perdão, falar mais alto. É muito mais fácil agir dessa maneira. E onde a gente tem esse exemplo. Qual é o exemplo que a gente está seguindo? O exemplo de Deus, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a amar.
ou estamos seguindo o exemplo do que os homens estão passando? Que é muito mais fácil separar e cultivar o ódio, cada um é do seu lado. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. E a gente, diante disso, a gente só vai criando ódio e rancor nos nossos corações. Na leitura do Evangelho também não está muito longe dessas leituras. No primeiro momento, nós vemos que Jesus levou seus discípulos para o outro lado da Galileia, porque ali ele ia ensinar. Só que no meio do caminho, Jesus começou a falar para eles o que iria acontecer. Que ele seria entregue pelos homens, que ele iria ser crucificado, ia morrer e no terceiro dia ressuscitará. E essa mesma passagem nós vimos no ano passado, só que de uma outra maneira. Quando Jesus perguntou quem ele era. Quando perguntou para os discípulos, Pedro disse: tu és o Messias. Mas depois Jesus continuou falando e contou justamente essa passagem também. E qual foi a reação de Pedro? Não, Senhor, de maneira nenhuma. A gente não vai deixar que isso aconteça contigo. E Jesus repreendeu a Pedro, porque era o ser humano que estava falando. E aqui também não foi diferente. Jesus, no seu caminhar com os discípulos, contou o que iria acontecer com ele. Mas você também fica imaginando essa passagem. De repente deixam Jesus ir lá para frente, ou conversando com algum discípulo, e lá atrás, Jesus, outros vêm atrás, aí começam os burburinhos, as conversas assim, bem baixinho. Quem será de nós que é o maior? Quem será que de nós vai ser o maior aqui? Quem será que Jesus realmente vai escolher? Aquela disputa para saber quem era o maior entre eles. Só que Jesus, por ser onisciente, por ouvir, por conhecer e ler os nossos pensamentos, ainda hoje também, de ler, de ver os nossos corações, aquilo que tem no nosso coração, Jesus percebeu o que estava acontecendo ali, naquele caminhar. Só que quando ele chegou em casa, Jesus perguntou: vocês estavam conversando no meio do caminho? A mesma coisa quando a gente era criança, então com os filhos, que aprontam uma arte, que a mãe vem e fala assim: quem foi que quebrou isso? Quem foi que derramou essa coisa? A gente sempre ficava em silêncio, Ninguém queria acusar quem tinha derrubado, ou se fosse a gente, ou tivesse feito alguma arte, a gente não queria falar. Assim também foram os discípulos. A hora que Jesus perguntou: vocês estavam falando no caminho? De silêncio. Mas Jesus, como é onisciente, e sabe tudo, então ele disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Com certeza, provavelmente alguns deles, alguém deve ter falado assim: quem será que Jesus vai escolher para ficar no lugar dele, já que ele vai voltar para junto de Deus? Olha a arrogância, a prepotência. E assim somos nós também. Quando nós estamos responsáveis, eu não digo somente nas pastorais, nos movimentos da igreja, mas no trabalho também. Quando a gente tem um cargo mais elevado, ou mesmo em casa, ou mesmo na escola, de repente eu consigo pegar mais as matérias, mas eu começo a me sentir o melhor de todos. Eu quero ser o primeiro de todos. Se eu sou chefe de uma seção, se eu sou gerente de um departamento, eu acabo humilhando aqueles que estão sob minha responsabilidade. Ou se eu estou na igreja, numa pastoral, num movimento, eu quero ser o melhor, eu não deixo ninguém fazer nada, só eu que sei fazer. Ou quando eu quero ser o melhor, eu quero ocupar aquele espaço, aquele cargo, eu começo a puxar o tapete da pessoa que está trabalhando comigo. Olha a inveja, olha a arrogância, olha a prepotência. Tudo isso faz com que realmente, como o Tiago disse, aí são as desordens e toda espécie de obras más. E nós queremos tirar vantagem, queremos fazer do outro uma escada para subir no trabalho. Aí onde vem as fofocas,
onde começo a fazer as intrigas, onde começo muitas vezes a colocar uma pessoa contra outra, só para me dar melhor onde eu estou. E isso não agrada aos olhos de Deus. Isso não é da vontade de Deus. Ou então, quando eu quero tirar vantagem, na empresa que eu trabalho, eu começo a pegar assim, emprestado, ilícito, aquilo que não é meu, quer que seja em espécie, quer que seja em material. Mas eu não me importo, eu levo mesmo, porque a empresa é rica, eles me pagam um salário adequado, então eu vou tirar realmente de outra maneira aquilo que eu acho que eu mereço. Aí nós, descaradamente, começamos a dizer que os nossos políticos são corruptos, os nossos políticos são todos ladrões, que eles não fazem nada pelo povo, só olham para a ganância, para o seu bolso. E quando a gente age dessa maneira, quando a gente começa a pegar aquilo que não nos pertence, não estamos sendo corruptos também? Não estamos sendo ladrão também? Porque corrupto não é só aquele que pega as grandes quantias, mas aqueles que pegam quantias pequenas também. E a gente não percebe isso. Não estou jogando carapuça para ninguém, porque eu não conheço a vida de ninguém. Mas a palavra vem nos alertando justamente sobre isso. O cuidado, para a gente não ter inveja, para a gente não ter rivalidade, para a gente não julgar o próximo, para a gente não fazer ciladas para derrubar o irmão, já que eu sou mais importante do que o outro, querendo ocupar os lugares, achando que aquela pessoa, quando sair, eu estou mais tempo na empresa, eu estou mais tempo na comunidade, então o padre vai me escolher, ou então o meu gerente vai fazer com que eu ocupe aquela vaga, e de repente vem a decepção. De repente a gente não ocupa aquela vaga. Aí a gente começa a ter o ódio, o rancor, aí começo a fazer críticas, a julgar, a falar mal. E é isso que Deus quer de nós? Com certeza não. Jesus é o primeiro que começa dizendo: se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Se eu quero um cargo, é claro que a gente deve sim fazer um projeto de vida, que a gente deve pensar no nosso futuro, que a gente deve realmente nos esforçarmos para estudarmos, para termos um cargo melhor onde eu trabalho. Claro que eu devo fazer isso. Claro que eu devo trabalhar como conseguir uma casa, conseguir um carro, conseguir um bom salário, mas que eu faça da maneira correta, sem prejudicar o outro, sem julgar o outro e sem querer ocupar o lugar do outro. E tudo isso é inveja, é prepotência e arrogância. E isso só nos atrapalha. Podemos até fazer isso sem que as pessoas, sem que o ser humano saiba e perceba. Mas Deus percebe e Deus sabe. E por isso, acima de tudo, a simplicidade e a humildade. Quer ser o primeiro, seja o último. A coordenadora de pastoral de movimento também esteja lá, junto com aquelas pessoas que você está coordenando aquela pastoral, aquele movimento. Não sair dizendo que eu sou, mas que eu estou também, faço parte dessa pastoral, desse movimento. E na empresa, que eu realmente faço por merecer a subida de cargo, melhorar meu salário, mas que eu faço da maneira correta. E depois Jesus continua dizendo, Aí, em seguida, Marcos narra dizendo, em seguida pegou uma criança, colocou no meio deles, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. Quando Jesus fala da criança, quando Jesus fala de que acolhe a criança, acolhe a ele, e não somente a ele, mas acolhe verdadeiramente o Pai, foi quem o enviou, porque a criança tem um coração puro. A gente está cansado de saber isso, de ver isso, quando as crianças estão brincando, de repente uma quer o brinquedo da outra,
brilho, né? Se não escapa lá de vez em quando, mas passou 2 minutos, já estão lá brincando de novo. A criança não tem mágoa no coração, tem um coração puro. E é isso que Jesus pede para nós. Porque a partir do momento que a gente acolhe uma criança, nós teremos um coração puro. Porque tendo esse coração puro, nós vamos fazer a vontade de Deus. É por isso que Ele pede para que nós acolhemos as crianças, e assim nós estaremos acolhendo Ele também. É um coração puro, um coração que sabe amar e principalmente sabe perdoar. É um coração que não tem inveja, não tem prepotência, não tem arrogância. Portanto, irmãos, peçamos ao Senhor, né, que tenhamos um coração de criança, para que assim nós possamos ser merecedores da sua graça, que assim nós possamos lutar, né, levantar, acreditando que Ele que nos dá a saúde, Ele que nos dá emprego, Ele que nos dá inteligência, para que assim nós consigamos um bom emprego e um bom cargo. E assim também, quando nós estamos à frente de uma pastoral, de um movimento na igreja, que Ele também nos dê a sabedoria do alto para bem servirmos a Ele nas pastorais dos movimentos, para que, através disso, a sua palavra seja anunciada a toda a criatura. E assim também, dessa maneira, nós estaremos no meio dos ímpios e que possamos incomodar. Incomodar não para querer arrumar confusão, intriga, mas incomodar para que as pessoas percebam que sem Jesus nós não somos nada e não fazemos nada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.